Olá, meus amigos! Bora para mais um Foco Cast. Hoje nós temos um convidado especial, que ele é diretor de uma grande empresa aqui de Uberlândia, que é a Brasal, que está presente também a nível nacional. Ele é pai, ele é atleta, né, Adriano? Atleta. Fala. Eu troco o R pelo L. O homem ele é completo, né, Adriano? Cara, é uma honra imensa ter a sua presença aqui. O grande Sebastião Loguinho, né? Fala, Luiz, beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite, Adriano. Prazer é meu estar aqui, poder participar com vocês. Enfim, primeiro tem que fazer um disclaimer, né? Ou seja, tirar metade do que você falou aí, não tem nada disso, né? Pessoal, só para vocês entenderem, eu convidei o homem para vir fazer um bate-papo. Fabinho, depois você dá um close ali no kit Foco Cast que ele trouxe ali. Olha o kit podcast do homem. O homem veio, a munição dele, ele veio pra guerra pronta. Ele não veio despreparado, não. Não, eu tenho que explicar isso aqui, pô. Depois eu vou explicar. Na verdade é o seguinte, eu trouxe alguns livros aqui, porque vai que eu preciso de cola, né? Se eu precisar de cola, tá aqui, pô. Literatura, verdade. Mas, pessoal, como vocês podem ver aí, a humildade que o homem tem reflete tudo que o Wizard falou e resume bem aí. É um prazer poder ter você aqui com a gente. Podemos conversar um pouquinho, né, Wizard? Bem-vindo aí em mais um Foco Cash, que é um bate-papo mais, Sebastião. Porque hoje, graças ao impacto que a informação hoje chega pra gente, né? Hoje é fácil a gente chegar, a gente ter a informação, a gente, através das redes sociais, alcançar um número considerável de pessoas, e muitas das vezes as pessoas acompanham a gente nas redes sociais, acompanham a gente no dia a dia, pessoas próximas ali também acompanham, mas não sabe, não tem a oportunidade de ter um bate-papo, não tem a oportunidade de conversar, né? Porque o nosso tempo hoje, ele vale ouro, né? Então, o Forecast é mais para ter um bate-papo. E para começar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouco quem é o Sebastião, né? A gente sabe que eu conheço o Sebastião, diretor da Brasal. Inclusive, parabéns pelo trabalho que você está desempenhando. São 2 anos aqui na Brasal já? Essa semana aqui em Uberlândia fez 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Exatamente. Parece que tem 10 anos que você está aqui, né? Que isso. Peguei a casa pronta, pô. Tô só ajudando a turma. E falar um pouco do Sebastião também, né? Que é um cara que gosta de esporte, né? Pratica aí o atletismo, né, Adriano? Corrida. Corre bastante, hein? E também o Sebastião pai. O que você tem para falar um pouco aí da sua bio, né? Da sua biografia? Bom, mais uma vez eu agradeço o Wizard, a Foco, o Adriano, enfim, pelo convite, né? Bom, o Sebastião, o que é o Sebastião? O Sebastião é o pai do João, um garotinho de 10 anos, está completando esse mês, se Deus quiser, 11 anos, né? Filho da Cássia. Eu tive a oportunidade de estudar engenharia, né? Trabalho na Brasal há 15 anos, tive a felicidade de conhecer durante a minha jornada muita gente boa, né? E com isso a gente vai, enfim, aprendendo nessa caminhada, aprende um pouco com um pouco com o outro, aprende o que ser, o que não ser, o que fazer, o que não fazer. Gosto de corrida, né? Gosto muito de corrida, corro bastante há muitos anos. Fui militar do Exército por 6 anos. E lá, eu, de alguma forma, desenvolvi, né, o hábito de correr. Então, são um pouquinho mais de 20 anos que eu corro, né? Fiz 40 anos ano passado, então tô numa fase, assim, eu costumo dizer sempre que eu tô melhor esse ano do que eu estava no passado, né? Graças a Deus tem sido assim, sob todos os aspectos, né? E é isso, eu sou um cara que gosta de estudar, gosta de ler, né? Naturalmente, Deu para perceber, né? É verdade. Olha o arsenal do homem. Não tem nada de arsenal, não. Vou falar um pouquinho sobre esses livros aqui, enfim, sobre o ensinamento, né? Que, naturalmente, cada livro desse tem uma história, muito além do que está escrito nas páginas ou dos seus autores, ou autor, né? É o caso. Mas tem história, ou seja, que ensinamento eu tirei disso, né? E principalmente quem me indicou cada um desses livros ao longo da minha jornada, né? Que papel teve isso, e tantos outros, né? Mas, enfim, eu sou um cara simples, um cara que nasceu no interior, que
mudei para Brasília há 22 anos, né? E fui, enfim, conhecendo um pouquinho, tendo oportunidade, mas eu atribuo, de fato, a minha jornada até aqui às pessoas com as quais eu tive a oportunidade de conviver, né? Desde o meu seio familiar, né? Os meus pais são pessoas muito simples, mas, puxa, gente boa, né? Então, graças a Deus, eu tenho, assim, uma profunda admiração por eles, os tenho ainda, né? E isso que, enfim, me ajudou a chegar até aqui. Né? Todo dia De qual cidade conhece você é, mais gente. Sebastião? Eu nasci numa pequena cidade do estado de Goiás, ali pertinho de Brasília, chamada Corumbá, Corumbá de Goiás, né? Corumbá. Corumbá de Goiás. Cidade de 35, 40 mil habitantes. E essa jornada de você sair para Corumbá, uma cidade de 30 mil habitantes, para ser diretor de uma grande empresa, você deve ter andado bastante, né? Andei bastante. Bom, como eu disse antes, eu tive a oportunidade de estudar engenharia civil, né? Depois fui trabalhar no mercado de construção civil, trabalhei em algumas empresas antes de vir para a Brasal, estou na Brasal há 15 anos. Né? Na Brasal eu tive a oportunidade de trabalhar na Coca-Cola, que é a nossa planta que invasa e distribui Coca-Cola lá no Distrito Federal e na região Centro-Oeste. Tive a oportunidade de trabalhar também na holding do grupo e depois vim para o negócio de incorporação, né? Que era um negócio, naquele momento ainda pequeno, 2009, né? 2008, 2009. O negócio estava começando, era o segmento mais jovem do grupo, né? E ali, de fato, as coisas foram encaixando, né? As oportunidades, uma empresa nascente, né? Sendo construída. Então, eu participei da construção da empresa, vi muita coisa. E fui tocando em paralelo, né? Aprimorando, aperfeiçoando, estudando, né? Tive a oportunidade de fazer mestrado na Fundação Dom Cabral, tive a oportunidade de fazer MBA na Fundação Getúlio Vargas, né? Tive a oportunidade de conhecer o mundo todo, né? A Ásia, a Europa, os Estados Unidos, enfim, a trabalho, às vezes, né? Passeio também. E principalmente conhecer novamente, né? Gente boa, né? Conhecer muita gente boa. A Brasal é uma escola, né? Uma empresa que está completando esse ano 60 anos de existência. O negócio de incorporação completa 20 anos esse ano, né? Então tem 15 que eu estou lá, anos. 60 anos, né? E o grupo hoje, ele tem um segmento de construção civil, né? Que é a Brasal Incorporadora. E qual que é os outros segmentos que tem, Sebastião? Então, nós temos 5 segmentos, né? A gente atua em veículos, né? Ford e Volkswagen. Nós somos fabricantes e distribuidores de Coca-Cola, nós somos distribuidores de combustíveis, nós somos incorporadores, nós somos geradores de energia, né? Hoje, hidroelétrica, em pequenas centrais hidrelétricas e fotovoltaica. É o segmento mais jovem, né, do grupo. Para quem está nos assistindo, só para entender, qual que é o tamanho do impacto da Brasal na sociedade? Quantas pessoas são envolvidas, seja funcionário, terceiros? Qual que é o número em relação a valores que a Brasal consegue chegar hoje? O Grupo Brasal. Bom, como empresa hoje, enfim, nós temos aproximadamente 4.500 colaboradores, diretos e indiretos, entre 4.500 e 5.000, flutua um pouquinho, né? Nós atuamos no Distrito Federal, em Goiás, em Minas Gerais, agora no Rio e Minas, né, também com energia, e aqui em Minas com incorporação imobiliária. Na Coca-Cola a gente atende mais ou menos 5,5 milhões de pessoas, né? Na incorporadora, se a gente for somar o Distrito Federal com 3 milhões de pessoas em Brasília, 2,5 milhões Goiânia, mais a metropolitana, Uberlândia, mais, enfim, a região metropolitana, mais 1,5 milhão. Então, vou te falar que nós temos um impacto e um alcance de 8, 9 milhões de pessoas diretos, né? Se a gente for considerar a energia, nós geramos energia aqui na divisa do estado de Minas com Rio e geramos lá em Goiás, geramos no DF também. Então, enfim, bastante gente que a gente atinge direto ou indiretamente. Isso é verdade. Aproveitando, Sebastião, acho que para quem tá vendo, né, essa trajetória sua bem resumida, né? Acho que uma curiosidade que eu sempre tive e gosto de ficar procurando saber, porque o caminho ele é árduo, né? Todo mundo anda, faz um resumo muito rápido e todo mundo fala, nossa, daqui 5, 10 anos eu posso estar na mesma situação, mas tem um percurso. Eu achei interessante você comentar, né, que você fez engenharia. Eu também cheguei a fazer engenharia também, me formei e também fiz pós. E a gente vai tendo um percurso que às vezes a gente imagina algo e acontece outro, né? Então, exemplo, eu fiz pós em infraestrutura urbana e hoje eu tô na área comercial.
Então, mas isso também tem uma trajetória, tem decisões nesse caminho. Dessa entrada que você teve dentro da Brasal, até essa passagem dentro da Brasal, dentro dos próprios, vamos dizer assim, produtos que a Brasal tem, como que foi essa trajetória? Tipo assim, o que te fez sair de uma parte da Brasal que chegou até a incorporadora? Teve uma questão de você mesmo, ou alguém que te incentivou, ou você falou, não, eu vou estudar porque eu quero ir lá. Como que foi isso? Então, a gente constrói isso todo dia, né? Não tem receita. No meu caso, eu nem sei como é que isso se deu, né? Eu acho que a maior parte dos casos é assim, né? A gente vai construindo todo dia, né? Todo dia a gente... Puxa, eu levanto todos os dias e peço a Deus que ilumine a minha jornada e permita que eu seja um pouquinho melhor do que eu fui ontem, né? Nem sempre a gente consegue, mas às vezes a gente, né, dá um passinho. E essa jornada, ela tem muita gente que planeja isso de forma muito sistêmica, metódica, né? Eu não planejei isso, né? As coisas foram acontecendo, as oportunidades foram chegando, né? E a gente tem um ditado que eu gosto muito, que é o seguinte: tenha preferência para receber a bola quem está melhor colocado no campo, né? Mas recebe quem levanta a mão, quem grita, quem diz que está lá, quem diz que quer a bola, né? Assume a É isso. responsabilidade, né? Então, acho que as coisas, né, se eu olhar sob essa perspectiva, acho que é um pouquinho disso, né? Dentro dessa mesma linha, eu vejo que, do ponto de vista de carreira, a gente, na maior parte das vezes, vai assumir responsabilidades que você não está 100% ou integralmente pronto para aquilo, né? Mas conta ali um pouquinho de fé e coragem, né? Enfim, com todo esse aparato que as organizações têm, né? Naturalmente embalado com conhecimento, para que as coisas sigam um bom caminho, né? Foi isso, né? Nesse tempo que a gente... o tempo que eu tive a oportunidade de estar perto aí de você, Sebastião, eu percebi que a cultura, né, da Brasal é muito forte. A gente observa que às vezes não, o que é falado em Brasília, em Goiânia, também eu tive contato com profissionais que também trabalhavam, não só na Brasal Incorporação, mas na Brasal Bebidas, que fala, Brasal Refrigerantes. Refrigerantes, e a cultura é praticamente a mesma, né? Se fala a mesma linguagem. E a gente tava conversando antes aqui, que eu perguntei pra você, cara, como que consegue manter uma cultura tão forte assim, uma essência tão forte? A gente conversou que até o dono né, da Brasal, né, do grupo Brasal, ele veio aqui de 2019 para agora 2 vezes, né, que você comentou, né? Nós tivemos aí no meio do caminho a pandemia, né? Mas é isso. É realmente o seguinte: nossa empresa está fazendo 60 anos, né? O nosso fundador, que é o Osório Adriano Filho, né, tá lá firme e forte com 93 anos e meio, né? E é um exemplo para a gente, né? É como realmente uma grande família, onde você busca nos mais experientes ou, enfim, nos mais sêniores, né? Essas referências, né? E hoje quem comanda os negócios é o filho dele, o Osório Adriano Neto, né? Pessoa fantástica também. Então isso vem da família, da essência, né? O fruto não costuma cair longe da árvore, né, Wilson? Isso vale para tudo, né? Então, acho que essa cultura forte que nós temos, essa unicidade que a gente tem, você comentou, entre, inclusive, negócios, né, transcendendo os negócios, não só entre filiais da mesma divisão, ela vem lá do nosso fundador, né? Ou seja, a forma transparente, direta, né, simples de conduzir as coisas faz parte do nosso dia a dia. Então, não pode ser diferente disso. É isso. Acho que isso que de alguma forma forja essa cultura, né? Isso enfim, é um processo constante, diário, né? De médio e longo prazo, mas acaba resultando certamente numa cultura organizacional bastante homogênea. Legal. E, Sebastião, aproveitando isso também, que hoje a Brasal, se você pudesse colocar em um item só, resumindo tudo isso que o Isa tá falando, o que a Brasal levaria como prioridade, como se fosse uma diretriz? Eu preciso ter isso para que tudo aconteça. É como se eu tivesse simplesmente um foco, né? Tipo assim, como que eu posso dizer? Eu preciso levantar da cama para poder correr. Então eu preciso somente levantar, porque depois as coisas vão acontecendo. O que seria o ponto principal que a Brasal leva como prioridade para que tudo isso aconteça? Poxa, essa é difícil, essa não está nos livros não, viu, William? Não adiantou nada. Mas aqui,
pô, se a gente for, eu acho que de forma geral, né, é gente. O negócio é gente. Veja, um negócio, seja ele qual for, bebida, incorporação, energia, veículos, né, prestação de serviço, né, de qualquer nível, ele precisa basicamente de 3 grandes variáveis. Você precisa de gente, você precisa de processos, você precisa de meios, né? Quem provê processos e meios é gente. Simples assim, né? Então, é gente boa, gente comprometida, gente que está alinhada com os valores, com os objetivos, né? Se busca naquela organização, porque com gente boa você constrói o que precisar, né? Puxa, eu não domino, sei lá, construção de barragens. Puxa, mas eu vou atrás de quem entende desse processo, um bom geotécnico, um bom geólogo, um bom projetista, nós vamos fazer uma barragem. Vamos fazer bem feito, né? Então, gente, para mim, é o principal insumo, né, que constrói ou que se usa para realmente construir todo e qualquer negócio em todo e qualquer lugar do mundo. É simples assim. Há uma pesquisa agora, que as pessoas, elas, o tempo tá passando, elas estão com dificuldade cada dia mais de se especializar em algo. Sim, é muita Porque informação, né, que você acaba tendo. Acho que toda hora que você abre o computador, você coloca qualquer coisa ali, parece um monte de coisa, né? E todo mundo fala, qual que é realmente a informação que eu preciso? Então É, você acaba dispersando. e hoje, qualquer gestor, né? E a gente nunca, independente do cargo, qualquer cargo, independente, o gestor, ele sempre vai ser gestor. Por mais que, às vezes, ele não tem pessoas ali sobre, abaixo dele, mas ele sempre, a pessoa que tem um perfil de gestão, ela sempre vai ser gestora em qualquer situação. E hoje, o meu desafio maior como gestor é despertar o interesse das pessoas em querer, né, especializar cada vez mais em algo, né? É a pessoa ser especialista, ela ser, né, ela se posicionar como referência em algo. Você citou aí, você está com problema, vou construir uma barragem, você vai atrás do especialista. Você vai fazer uma fundação de um empreendimento, você vai atrás da empresa especializada em fundação, né? Vai pintar o prédio, você vai atrás de uma empresa, ou vai ter uma equipe capacitada para poder entregar um serviço de excelência. E a gente vê que tá uma escassez muito grande por esse profissional, né? Que é o cara que ele, como diz, era um bate-papo que a gente teve, tem pessoas que elas geram problema, tem pessoas que correm de problema e tem pessoas que resolvem o problema. O cara que resolve o problema, cada dia tá ficando mais raro, né? é. E eu queria que você falasse um pouco aqui para quem, principalmente quem está nos ouvindo, e tem essa ambição de ser um gestor, ou às vezes é um gestor, é um empresário, ou alguém aí que tem uma empresa, como que a gente vai desenvolver uma equipe qualificada, um gestor qualificado para gerir a equipe, um profissional qualificado? Qual que é as ferramentas, Sebastião, que você orientaria um gestor a usar para qualificar? Às vezes ele vai sair da gestão para um outro cargo, deixar alguém qualificado no lugar dele para assumir, né? Acho que esse é o maior desafio do gestor, né? Capacitar pessoas. Bom, desenvolver pessoas, né, dado a minha última fala, ou seja, gente é o nosso maior insumo para qualquer negócio, a nossa maior necessidade, aliás, o consumidor enfim, são pessoas, né, o cliente, o consumidor, o projetista, enfim, nós, né, temos as nossas relações, então isso é importante. Veja, Wesley, eu acho que como líderes, né, é importante demais a gente buscar, né, montar um time observando as características necessárias para aquele jogo, né? E naturalmente ocupando adequadamente ou o mais próximo possível essas posições, né? Ou seja, é muito difícil ter um time só com Ronaldinho Gaúcho. E eu acho que se você tiver um time só com Ronaldinho Gaúcho, também não garante que você vai ganhar o jogo, né? O Ronaldinho Gaúcho é um gênio, né, do futebol, assim como o Ronaldo Fenômeno, o Cristiano Ronaldo, enfim, tantos outros. Você precisa ter alguém ali pra Você vai fazer ter que o ter alguém trabalho que vai fazer feio, o né? back, né? Alguém que vai fazer o meio de campo, né? Alguém que vai jogar no ataque. Então, enfim, montar um time, desenvolver pessoas é um grande exercício, né? Eu não sei se tem uma receita para isso, né? O que eu observo muito, né, e tenho aprendido ao longo dos anos é que
todos os dias nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos regar, né? É como uma planta, né? Você precisa cuidar das relações, você precisa aproximar as pessoas, você precisa diminuir as distâncias, sobre todos os aspectos, né? E isso se dá com um olhar muito apurado das coisas, uma percepção, uma capacidade, né, que o tempo vai nos dando, que é olhar para um cenário e, de alguma forma, puxa, essa pessoa encaixa bem com aquela, né? Essa competência técnica conversa com aquela competência comportamental, né? Então, montar esse time é o grande desafio. E à medida que você vai encaixando o time, você começa a ganhar o jogo, né? Você começa a ganhar o jogo, naturalmente a liderança vai nascendo ali dentro, né? A gente tem uma expressão muito usada na Brasal, né? Aliás, muito usada pelo Dilton Junqueira, que é o nosso CEO. Ele fala o seguinte: as pessoas têm que aparecer, né? A liderança, essa capacidade, seja ela técnica, seja ela uma liderança situacional, ela aparece naturalmente à medida que você cultiva esse ambiente, né? E veja, como eu falei anteriormente, o meu caso, a minha jornada foi muito assim, né? Você vai construindo todo dia um pouquinho, né? As pessoas precisam querer isso também. Porque, veja, nós estamos vivendo num mundo onde as transformações estão sendo cada vez em ciclos menores, né? Tudo muda muito rápido. E as necessidades e ambições das pessoas também. O que as pessoas esperam de uma companhia, de um produto, né? Isso está cada vez mais efêmero, né? Eu acho que o nosso principal desafio dentro dessa linha, tangibilizar, entender e tangibilizar valor para essas pessoas, para que elas permaneçam conosco e queiram, né, aquilo que agarrar as oportunidades que nós estamos gerando. E esse é o grande desafio que a gente. Eu tava na palestra que a gente teve do lançamento, eu achei muito interessante uma frase do palestrante, e ele falou assim, ó, hoje a maioria das pessoas querem a faca e o queijo, né? Eu quero só alguém que tenha fome. Esse cara que tem fome, ele tem vontade. Então, eu achei bastante interessante isso, né? Às vezes a pessoa já quer uma facilidade, cortar um caminho, eu quero só alguém que queira realmente entender aquele produto, entender e querer aprender, querer a fome. Eu achei bastante interessante em relação a isso. Isso é interessante que você tá falando. Hoje eu tive um bate-papo com a equipe. Tinha mais ou menos uns 8, 10 corretores na equipe e tem um corretor que tá destacando, um vendedor que tá destacando muito. Em 3 meses que ele tá aqui, ele fez mais de, se eu não me engano, em torno aí de 3 milhões em venda. Para quem não era do mercado, para quem não tem relacionamento, né, 3 milhões de venda é um valor considerável. Oh. Ele ganhou aí em torno aí de 40, 45 mil reais. E eu fiz uma pergunta, cara, hoje a gente tem alguns portais, né, que é o LX, né, tem o Marketplace do Facebook, tem outros também meios que é gratuito que você pode anunciar, fazer um anúncio. Aí eu perguntei, o LX aqui, quem é que anuncia no LX? O único que levantou a mão das 10 pessoas que estavam envolvidas era quem? O vendedor que vendeu os 3 milhões. O que isso pra mim significa? O cara tava com fome, né? Entrou sem saber nada do mercado. Ou seja, ele tá ali dentro do limite dele, trabalhando com o que ele tem, e por isso que ele teve o resultado. Então eu acho isso aí muito interessante. As pessoas têm que ter fome, né? E não é pecado você errar. Eu lembro que no meu início de profissão, eu ia vender um empreendimento de alto padrão para pessoa, como nunca ninguém tinha me instruído, eu valorizava aquilo que eu achava que tinha relevância. Um exemplo, um pão de ônibus na porta do empreendimento. Eu lembro que o primeiro empreendimento que eu fui, o primeiro atendimento que eu tive e tal, eu tava enfatizando, não, aqui não vai ter um pão de ônibus na porta do empreendimento e tal. Então, assim, mas eu tinha fome, né? E com o tempo você vai se qualificando. Então, hoje, as pessoas, elas têm que ter essa fome de querer mais, né? De querer vencer. Tem que ter propósito também. Não é só ter as coisas para ter, mas sim ter as coisas para quê? Não é por mim, por minha família, pro meu propósito, né? Pro meu legado. Isso é interessante, né? As oportunidades estão aí para todos, absolutamente todos. Hoje nós vivemos um mundo muito mais fácil. Vocês são mais jovens, né? Eu tenho 40, vou fazer 41, né? Nasci numa cidade
pequena do interior, então as restrições, de alguma forma, foram maiores, sob vários aspectos, né? Puxa, você pega uma cidade como São Paulo, como Uberlândia, uma cidade super desenvolvida há muitos anos, né? Puxa, quantas bibliotecas públicas, por exemplo, você tem em Uberlândia desde 1970? Né? São várias. Em cidade pequena, você tem restrição, por exemplo. Então, sobre esse aspecto, vocês estão usando, enfim, a palavra fome, eu entendo o seguinte, eu uso sempre, a vida inteira, né? Usei vontade. Não precisa ter vontade, não precisa querer, né? Porque tá tudo fácil. As empresas, né, as companhias, as organizações estão buscando pessoas que querem. Puxa, eu não adaptei no marketing imobiliário. Tem oportunidade no marketing para aviação. Não adaptei, sei lá, em serviço. Tem oportunidade na indústria de base, né? Então, porque o conhecimento está aí, ele é transversal, né? Muitas vezes a barreira da língua, que era muito forte há pouco tempo, assim, atrapalhava a gente, limitava, porque o conhecimento ele era regularmente menor, né, do que nós temos hoje. Isso tudo ficou para trás. Então não há desculpas para não progredir. Não há, né? Tem que querer, tem que ter fome, tem que ter vontade, tem que levantar cedo e falar, puxa, hoje eu vou para cima, eu vou aprender inglês, eu vou aprender um pouco mais sobre venda, eu vou aprender sobre técnica. Pô, deixa eu ver o que o Adriano está fazendo lá, por que o Adriano vende ou não vende, né? Pô, o que o Wizard está fazendo, por que o Wizard está indo bem, né? Então, tá tudo aí. Sem falar no conhecimento teórico, né? Com boa profundidade, né? Você tem, vamos pegar lá, você pega a Sorbonne lá, uma universidade francesa super, né? Enfim, renomada, né, que, puxa, produziu muito conhecimento para o mundo inteiro, as universidades americanas, você pegar qualquer ranking a nível mundial, das 100 melhores universidades do mundo, 50 nos Estados Unidos. Puxa, é possível ler qualquer conteúdo, qualquer universidade do mundo hoje, com um celular, um tablet, um computador, né, de qualquer área. Da Qualquer tipo engenharia, de conteúdo qualquer você tem tipo de, você tem acesso. acesso. Eu não falo inglês, não tem problema, você consegue traduzir aquilo tudo. Pô, eu quero ler um artigo científico que foi publicado sobre vacina para Covid. Cara, você vai dar um Google, você vai achar. Esse conhecimento era muito restrito no passado. Era muito restrito. Pra você fazer No um passado trabalho recente. de escola, pelo menos na minha época, você tinha que agendar na biblioteca um horário pra você ir lá à tarde e, tipo assim, não era, vou ficar a tarde toda fazendo trabalho. Não, você tinha que falar a hora que você fosse. Tipo assim, das 3 às 4, das 4 às 5, pra poder elaborar um trabalho. Então, hoje, não é tô falando que antigamente era mais difícil, hoje é mais fácil. Às vezes, hoje, dependendo do perfil da pessoa, é mais difícil que antigamente, porque a distração é inúmero. A cobrança também da pessoa. Tava vendo esses dias no Instagram que falava um texto assim: você não precisa ser rico aos 30 para ser feliz, você não precisa ter uma casa aos 35 anos de idade para poder ser feliz, você não precisa estar casado aos 30 anos para poder ser feliz, mas a sociedade te cobra, né? A sociedade põe um peso tão grande hoje na pessoa que ela tem que ser bem-sucedida em tudo. Ela tem que ter tempo para ir na academia, ela tem que comer bem, ela tem que guardar dinheiro, ela tem que viajar, né? Ela tem que ser bem-sucedida em tudo, mas não é bem assim. Acima de tudo, ela tem que encontrar um propósito, ela tem que ser feliz também, né, Sebastião? Porque às vezes a pessoa ela é feliz do perfil dela, né? Tem que ter vontade. Eu até costumo sempre a gente falar, e eu lembro que eu fui apresentar para vocês o nosso objetivo de 2022, né? Eu cheguei lá com 12 milhões, porque na minha cabeça era aquilo que eu podia, né? Eu falei, cara, é isso aqui que eu consigo fazer. Aí você foi e falou, não, isso aí tá pouco. Vamos subir o sarrafo, né? Eu olhei assim e falei, cara, mas será que eu vou conseguir? E nós entregamos, hein? Importante dizer. Será que eu vou conseguir? Mas eu tava com vontade, né? Só para não fugir um pouco do contexto. Então as pessoas também têm que entender que ela não tem que abraçar o mundo de uma vez. É tudo por etapa. Às vezes eu não tava enxergando que eu era capaz de bater os 50 milhões que a gente bateu. A gente tava enxergando 12. Mas você foi e falou, cara, você consegue bater 40, você consegue bater 50, né? O Osório Neto, né, o nosso presidente hoje, ele tem uma frase muito legal que a gente usa como um mantra, né, lá na Brasal e pô, faz até um link muito interessante com o contexto anterior, né, da jornada.
Ele diz o seguinte: o movimento gera alinhamento. É como andar de bicicleta, né? Você vai movimentando e você vai equilibrando e as coisas vão acontecendo. É um pouco disso, né? É claro que esse conteúdo diverso, disponível que nós temos, ele gera um outro problema que é o excesso. Sim. Isso demanda, naturalmente, das pessoas um nível de disciplina muito maior do que antigamente. É verdade. Muito maior. Você tem que ter disciplina, porque, puxa, você tem uma diversidade tão grande de conteúdo. Eu dou um exemplo, eu falo, puxa, muitas vezes se a pessoa levantar da mesa para tomar água, é perigoso ele parar, não sei, no supermercado, né? O telefone vai tocar, alguém vai pedir alguma coisa, enfim. Então você tem que ter disciplina, foco naquilo que você está fazendo. Senão a chance de você se perder nessa jornada é muito grande, né? A chance de você estar se movimentando na direção que você não deseja ir é grande. É verdade. Eu tenho comigo, assim, uma frase que eu acho que é muito interessante. Que é o seguinte, a facilidade traz a fragilidade. A gente tem tanta facilidade hoje que a gente começa a ficar frágil. Um exemplo, você falou, o Weezer também comentou, da biblioteca. Então, você já tinha uma dificuldade pra lá. Então, quando você ia, você realmente fala, nossa, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer pra eu ter resultado. Porque para depois eu voltar lá, é muito difícil. E hoje, tipo assim, não, deixa pra amanhã eu faço. É rapidinho, eu tiro aqui no WhatsApp, eu procuro aqui no Google, amanhã eu faço. Então, a facilidade traz uma fragilidade em relação a isso. Você vai ficando mais frágil porque você tem muita facilidade de ter as coisas, né? Então isso faz você não se fortalecer para algo que você não tem. Exemplo. Vamos pensar bem. Tem pessoas que não andam de carro, não andam de carro porque se não for automático. Ela ficou tão com a facilidade grande de poder ter um carro automático, que o dia que não tem um carro automático, ela não consegue andar porque é um carro manual. Então ela se fragilizou a uma situação que pode ocorrer no dia a dia. E aí ela não consegue fazer. Em obra também. Eu achava muito bom quando eu tava em obra. E sempre pegar o cara que era o mais velho. Chegava lá, tinha um senhorzinho, chegava lá com nível de mão. Ó, eu tenho que ficar com ele. Aí eu ficava lá com nível de mão. Ele falou, ó, vai dar isso, dar aquilo e tal. Por quê? Porque se não tivesse nível nenhum, a laser não tivesse nada, o nível de mão dele lá com a mangueirinha, a gente conseguia tocar tudo. Soltar os pontos. Isso. Então, tipo assim, eu acho que sempre que a gente tem uma facilidade, a gente tem que ficar muito atento para não gerar uma fragilidade na gente, na onde que a gente for precisar de algo. É bom, ajuda, mas entenda isso que é só para acelerar o processo, mas você tem que entender o básico ali. Então, eu tenho comigo isso para não me colocar em sistema de falar assim, nossa, tá fácil, deixa indo, deixa indo. Eu tenho que me policiar. Ô, Seba, mudando um pouco aí do contexto, fala pra nós aí, padrinho, quantas maratonas você já correu? Então, maratona, eu vou fazer esse ano 2 e corri 2. Eu comecei maratona ano passado, né? É mesmo? É. Foi a primeira que você foi ano passado? Aliás, aqui em Uberlândia, minha primeira maratona foi em maio do ano passado, depois corri Berlim em setembro. Esse ano vou correr, se O cara Deus correu quiser, Berlim, velho. Porto Alegre. Pô, não é nem correr Berlim. O barato da coisa é assistir o recordista mundial quebrar o próprio recorde, né? Isso eu fiz, foi maravilhoso, né? Você largou no... Porque tem as categorias, né? Tem elite, né? Tem tem o elite, aí são amador, os né? profissionais e tem o amador. Aí Você tem foi no 2, 3 amador blocos, ali. amador. Pô, eu corro por acaso. Os caras tá falando com ele agora. Os caras faz o quilômetro abaixo de 3 minutos. 1 Imagina. quilômetro abaixo. Hoje, qual que é o seu recorde de 1 quilômetro? Não, pô, depende muito eu sou isso é interessante também. Eu sou corredor de distância, não sou corredor de velocidade. Né? O meu É a negócio constância. é isso. Eu não sou velocista, né? Sei lá, talvez em volume 4 minutos, 4:20, né? 10, 12, 15. Mas eu não me preocupo muito com o tempo, não. Me preocupo com chegar. O meu negócio é constância. Mas né? você chegou a fazer mais de 42, assim, correndo direto? Já fiz 43, 45, já fiz. Mas aí você conseguiria manter ou você tinha Não, chegado no limite? não, depende. A corrida tem uma estratégia, né? Depende muito do percurso, depende se você está num percurso acidentado, depende do horário do dia, temperatura, pressão, enfim. Mas você corre para a média. Então, é interessante. De novo, eu corro há mais de 20 anos, né? E você passa a se conhecer tanto, né? Que você não precisa de marcador, você não precisa de relógio, não precisa nada. Você sabe que ritmo você está, Seu né? corpo já Você sabe dita. se você pode acelerar um pouquinho, se você deve segurar, né? Então, eu corro sempre ali para um pace na casa de 5,
tranquilo, sem Ah. nenhum E você já estresse. passou alguma situação nessas maratonas, assim, que acabou que te passou correndo, aí você olhou pra aquele cara, você falou, esse cara aí não vai dar A gente conta, tem isso não. mesmo. E viu ele lá na frente parado. Acontece, né? Acontece. É a competição interna que a gente tem. Isso no interior a gente chama de pouca prática, né? Quando você vê um sujeito muito afoito, você fala, poxa, ó, vamos aqui com calma que no ritmo a gente chega. Não, Acontece. eu vou te contar um relato meu. Eu já fiz pra Romaria, né? Já foi, acho que foi, se não me engano, foi 2 ou 3 vezes que eu fui. E na primeira você vai afoito, né? Não, 100 km você vai andando de boa. E aí você anda, 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 anda. E aí você passa aquele senhorzinho que tava lá atrás de você, né? Aí quando você chega, que você tá lá já no morro subindo, ele tá da mesma velocidade que você encontrou ele lá atrás no dia anterior, ele tá na mesma e continuando. Então, a constância que ele tá falando é uma verdade. Às vezes você vai muito afoito e quem já É. faz muito tempo já sabe o caminho das pedras, vamos dizer assim. A gente vai pegando experiência, como tudo, né? Talvez, pô, na minha primeira maratona aqui em Uberlândia tem um percurso relativamente acidentado, né? Para não dizer muito, né? A maratona de Uberlândia deve ter 260 metros de altimetria. Berlim, para você ter uma ideia, tem 70, né? E 200 metros, perto de 200 metros dessa altimetria, acontece depois do 25º quilômetro. Né? Então imagina quem correu a primeira metade ali achando que o negócio estava fácil, né? A maratona de verdade ela começa depois dos 30, né? A gente tava comentando, né, Sebastião? Começa depois dos 30. Então tem que segurar um pouquinho, com calma, para não. A não ser que seja realmente um atleta, uma pessoa que esteja treinando muito, né? Por conta disso, é um pouquinho diferente. Não é meu caso, né? Eu corro para descansar a cabeça. Esporádico. E antes da corrida, quando eu falo antes, não só no dia, mas você correu uma maratona, tipo essa de Berlim, foi quantos km? 42, né? 42 as Quanto maratonas. tempo que exige de preparação pra você chegar 99,9% no dia? Bom, assim, você precisa de uns 3 meses de treinamento mais intenso, né? Na véspera da maratona. O ideal, segundo os especialistas aí, é você correr 2 maratonas por ano, né? Então você faz uma maratona, dá uma relaxada. Eu corro, né? Num período como eu estou agora, mais tranquilo, ainda longe da maratona, eu corro 30, 40, às vezes 45 quilômetros por semana, né? Por Normalmente. semana. No mês que antecede a maratona, você tem que correr uns 80, 90 Por quilômetros por semana. semana. Ideal, né? Então, É quando como chega a eu treino, né? maratona, quando chega na maratona, você não fez nenhum, um exemplo, se a maratona é 45 km, você não fez nenhum 45 km nos últimos 30 dias. Não, Num dia, direto. não, no dia não. Na semana anterior, geralmente é o seguinte, o meu treino, né, eu chego ali em 35, 36 quilômetros, né, no máximo, uma semana antes da prova, né? Mas você vai aumentando o volume. Por exemplo, num treino semanal, faço 2 vezes 10, uma de 20, uma de 35, né? Aí depende da semana. Tem que adequar também com a agenda do dia a dia, né? Viagem, trabalho. Fazer um pouquinho disso. Tem muita receita não, pô. O negócio é calçar o tênis e correr. Mas Na longa, corre. o que Vambora. ele falou é o exemplo. É você tirar esse tempo, né? Encaixar, É. porque você precisa também ter uma constância pra conseguir, quando chegar lá, conseguir correr bem. Então, dentro da semana, imagina quantas coisas que você tem que fazer, quantas pessoas devem te ligar durante o dia, e você tirar aquele tempo ali de 1 hora e meia pra você fazer o seu treino. Assim, é simples. Se você tem que correr 70 quilômetros, você precisa de 7 horas. 80 quilômetros, você precisa de 8 horas. No mínimo, 8 horas. 8 horas e pouquinho. Então, alongamento, total, é mais ou menos isso. É o que você tem que dedicar semanalmente, né? Certo? Um tanto de disciplina com alimentação, né? Com bebida, hidratação, etc. Mas é questão de prioridade, sabe, Adriano? Isso eu também... O tempo vai trazendo isso pra gente, né? Eu digo sempre o seguinte, nós precisamos ter consciência que o dia tem 24 horas para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas. Não interessa que posição se ocupa, não interessa em que lugar do planeta você está, né? Se você tiver consciência disso, você tem 50% do negócio bem resolvido. Tem que estabelecer prioridades, não adianta. Né? Puxa, eu tenho um filho de 10 anos, então para correr no final de semana, eu tenho que sair bem cedo. 4h30 da manhã, 5 horas eu saio e corro, porque por 9 horas, 10 horas, para quem fica a semana inteira fora de casa, né? Muitas vezes, eu preciso estar ali por conta de fazer o que ele quiser fazer, né? É prioridade. Eu tenho que, pô, você acorda 4 horas, pô, acorda 4 horas.
Quanto eu vou fazer, né? Então, e a outra parte importante nisso também, na minha visão, é entender que nós temos uma quantidade limitada de energia. Isso varia um pouquinho de pessoa para pessoa. Mas é isso. Então, se você gastar tempo, né? Voltando também ao excesso, a quantidade de informação que nós temos hoje. Se você gastar tempo demais com aquilo que não vai te trazer resultado, ao invés de anunciar lá no OLX, né? Ao invés de, sei lá, correr se o seu objetivo é fazer uma maratona, ao invés de estudar se o seu objetivo é fazer mestrado, você não vai fazer o que você tem para fazer, né? Ao invés de dedicar para sua família, você não vai fazer. Vai chegar no final do ciclo e falar, puxa vida, mas não foi bom. Não foi não, pô. Você queria uma coisa, mas você tomou outro caminho, como é que você vai chegar naquilo que você... Então, você tem que saber que o tempo é limitado e que a energia é limitada, né? Então, é basicamente isso, né? Não tem muita receita, não, né? E a gente vai aprendendo, apanhando. Tem hora que você fala, puxa, final de semana foi duro, acabei não fazendo o que eu queria fazer. Acontece. E é assim É. mesmo, vamos pra frente. Mas é uma verdade mesmo. Pegando essa linha, eu penso o seguinte, a prioridade que você coloca, eu acho que ela precede primeiro de um ponto que você tem que ter em específico. O que eu quero dizer? Se você tiver um objetivo só, as coisas vão acontecendo. Então, como eu te falei, tipo, vou acordar e vou correr. Depois, no seu dia a dia, esse simples objetivo vai te ajudar a ter mais disciplina em outras coisas. Porque você já fez o que você tinha que fazer no dia, você já começou a colocar ativo, então depois eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Então, eu coloco sempre comigo assim, eu também acordo mais cedo que é o horário que eu tenho. E eu falo, se eu malhar das 5 às 6, é o horário que eu já vou estar me fortalecendo, já colocando energia pra cima, e aí depois eu já sei o que eu tenho que fazer no dia a dia. Então, acho que as pessoas às vezes querem fazer um monte de coisa, mas esquece de fazer só uma. Se ela fizer somente uma, ela vai ajudar muitos dos processos para ela poder realmente conseguir fazer cada dia mais. Porque ela quer fazer tudo de uma vez só, igual você falou, 24 horas. 24 horas é para todo mundo. Seja o CEO que tá na maior empresa do mundo, seja você que tá aqui, é 24 horas para todo mundo. Então, tenha um objetivo. Eu penso que se você tiver um objetivo só, todos aí vão caminhar mais fácil, vamos dizer assim. Ô, Seba, e esse arsenal aí, padrinho? Trouxe ele, mas vai ter que usar ele, né? Não, eu trouxe só pra passear, pra Só foi pra refrescar. dar uma pressão? Não, Ô, cara, então... Adriano, só foi pra pôr uma pressão só? Não, é o Esse eu seguinte... não tinha visto, não, Sebastião, esses três aí. Não cheguei nem É, a ver Esse relação da a isso. Disney eu já li, a Ellie já leu. Esse outro é qual? Esse último aí. esse O outro é livro um tá livro em, que fala sobre liderança, o né? livro tá em inglês? Por que alguém deveria ser liderado por você? É uma perguntinha simples e básica, né? O livro tá em inglês. São Não, mas dois autores eu achei legal o que ele falou, né? Por que que alguém deveria ser liderado por por você? você. Esse é o título do livro. É um Esse, livro muito legal. esse aí é. Muito legal, muito livro muito E legal. até aproveitar e te perguntar então, Sebastião, o que que te faz escolher um livro pra ler? Qual que é o ponto principal? Porque muita gente, você tem, pode falar, várias coisas pra você É, poder escolher, mas o que que te motiva a ler um livro? então, eu, graças a Deus, eu tenho uma rede de relacionamento muito boa, né? Trabalho na minha vida pessoal, então, pô, converso, né, com muita gente que gosta muito de ler, que gosta muito de estudar, né? Então, geralmente essas dicas, você tá postando no almoço no final de semana, alguém fala de um livro, né? É um ambiente que esse assunto, esse tema circula muito. Dentro da própria Brasal, né? A gente tem pô, um time de executivos muito bons enfim, a turma gosta muito de ler, a turma muito dedicada. Então a gente troca muito isso, né? Pega um livro com um livro com outro e a gente Troca vai... figurinha, você Troca fala. figurinha, pega um nome, compra. Eu gosto muito de comprar livro, compro livro, né? Pô, compro, dou para um, dou para o outro, porque Adriano, ali isso é tem legal. 3 livros, fora o que deve ter ali no iPad dele, né? Não, eu gosto do papel, cara. Eu gosto de Eu ler, tô, riscar, isso que né? eu ia te falar, eu também gosto do papel, eu não gosto dessa parte, cara, eu É, gosto dali ficar, essa ideia tá uma rabiscada mesmo. assim, rapidinho sobre esses livros aqui. O primeiro esse livro é um livro fantástico. Eu acho que é um livro que todo mundo que empreende ou que toca negócio devia ler, né? É um livro, enfim, bom de ler, uma leitura muito boa do Peter Senge, um livro publicado primeira vez no início dos anos 90. E o título é A Quinta Disciplina, né? É um livro muito legal. Vou ler aqui o anverso dele só para deixar registrado. Ele traz 5 grandes tópicos, né? O primeiro capítulo, ele é tratado como domínio pessoal, né? E ele trata muito sobre o autoconhecimento, o domínio que as pessoas, ou que nós temos que ter sobre nós mesmos, né? E depois sobre modelos mentais, né? Ou seja, é importante também isso na formação dos times, né? Ou seja,
você tem muita gente que gosta de olhar ou de começar uma conversa, uma análise da nona casa depois da vírgula para o número macro. Tem muita gente que vai do macro para o micro e se os 2 primeiros números macros estiverem ok, ele não discuta mais, né? Acho que isso é uma prática também com o cliente, né, etc. Objetivos comuns, então quando a gente fala, né, de construção de marca, de empresa, né, dessa caminhada, essa jornada nossa que é de longuíssimo prazo, a gente precisa o tempo inteiro olhar para isso, né, ou seja, buscar convergir os objetivos das pessoas que estão nessa jornada conosco para aquele objetivo comum, aquele lugar comum, né, que é a organização, o que nós desejamos construir. O aprendizado em grupo, né, então isso é fundamental, ou seja, de novo, vou voltar lá nas competências, né, olhar essas diferentes competências, seja soft skills ou hard skills, ou seja, como é que você vai cruzar isso, como é que você vai aprender, como é que você vai juntar o time de marketing, que faz um trabalho de SDR fantástico, com um corretor que tem um atendimento de mesa diferenciado, né? Isso é importante. Então, esse aprendizado ele é transversal, né? Ou seja, e a gente exercita isso muito lá na Brasal, ou seja, na maior parte das vezes você está lá com um time de líderes ou de gerentes, você tem gente de marketing, gente do administrativo, gente de engenharia, gente de projeto, né? E a gente procura uniformizar o conhecimento. Pô, às vezes está discutindo um assunto super técnico, mas nós fazemos questão de alinhar os conceitos básicos de fundação para que a pessoa de marketing entenda aquilo de forma adequada e possa extrair, né, o necessário para as atribuições dela. E, por último, o pensamento sistêmico, né? Ou seja, como gestores, como líderes, nós temos que exercitar isso muito, né? Pensar sistemicamente, antever as coisas, né? De alguma forma, tudo, ou quase tudo, tem um comportamento pré-definido, né? Muitas vezes, você avalia o perfil de uma pessoa e você, conhecendo o perfil dessa pessoa, pelo tom que ela está usando, se você observar, né? Ela pertence a um determinado grupo e você sabe que pelo tom que ela usou, você sabe quais serão os próximos passos, né? Então, puxa, é um livro fantástico, sabe? Um livro que abrange, assim, uma série de competências, né, organizacionais que eu acho que vale muito a pena ler. Peter Senge é um cara fantástico, né? Um grande guru. É um livro fantástico. O segundo é um livro também de cabeceira, especialmente para quem trabalha enfim, com serviço, né? O Jeito Disney de Encantar Clientes, né? Um livro, aliás, um best-seller, muito lido no mundo inteiro. E, puxa, é um livrinho fácil de ler também, legal. Toda a magia da Disney, como aquilo tudo foi construído, né? O sonho, né? E aí você vê como é que uma coisa tem relação com a outra. Claro, né? São temas muito distintos, em épocas muito distintas, mas, puxa, quando você olha lá o sonho do Walt Disney de construir a Disney no meio de um pântano, uma coisa fantástica para transformar isso tudo no que é hoje, né? Pô, a Disney recebe cerca de 50 milhões de turistas por ano. O Brasil inteiro deve receber 10, né? Para entender a proporção daquilo, né? O quanto isso não é importante. não é só receber bem. esse é o X da questão, né? E eu tive a oportunidade lá na Disney esse final de 2022. Era um sonho, principalmente da minha esposa. E a gente comprou viagem. A gente começou a pagar ela em 2018. 2018 para 2019. E veio a pandemia, bagunçou tudo e tal. E a gente conseguiu fazer ela no final do ano passado. E a excelência, você observa que a excelência que o trabalho da Disney, ele não é só dentro do parque, né? É a partir do momento que você entra ali, né, no setor dos hotéis, dos restaurantes, você entra no parque, você é bem atendido com toda a excelência, com toda a efetividade, e não importa, lá não tem diferença se você veio do Brasil, se você veio da Itália, se você veio da África. Todo mundo é convidado, né, Luiz? Exatamente, todo mundo é convidado e é tratado com a mesma excelência, né? As pessoas ficam, às vezes, em filas ali de 30 minutos, 1 hora e meia. Eu tive a oportunidade de pegar fila de 5 minutos, de 10 minutos. Eu fui num dia bem específico. E as pessoas, elas enfrentam aquela fila sorrindo. Porque é algo mágico, né? E quando a gente fala de Disney, não é só a diversão.
tem ali uma magia, tem ali um método, né, de experiência do cliente muito forte. Se a Muito gente forte. consegue implementar isso na gestão, o gestor que consegue implementar isso na gestão, ele consegue ter uma equipe qualificada e efetiva, não só em ter um resultado alto, mas sim manter. Porque se alcançar ali os seus 3 minutos em 1 quilômetro, às vezes você consegue, mas você manter ali 45 quilômetros com excelência, e aí você enfrenta dor, você enfrenta obstáculos, você enfrenta um monte de coisa, mas você manter aquilo ali que é o difícil, né? Então essa essência de você ter continuidade, de você sai de lá, você enfrenta fila, você enfrenta o sol quente, você enfrenta um monte de coisa, mas Sai sai satisfeito, né? satisfeito, né? Isso é uma verdade mesmo. Eu até te perguntar, pegando a brecha do livro, Sebastião, e tá fazendo um elogio aqui, né, pra você. Acho que provavelmente o Wizard já deve ter feito. A sua chegada aqui na Brasa Uberlândia, né? A humildade que você tem em tratar todos é muito bem vista, né? Seja os parceiros, seja os próprios funcionários, né? E ressalva isso também bastante. Mas aproveitar o livro. Você falando também de gente, que é o primeiro passo que tem que ter, né? O alicerce ali. Como que foi pra você saber tratar isso? Saber que pra você ter o seu resultado, você precisa de gente e essas pessoas precisam estar felizes. Porque eu também entendo que a gente tem um conceito muito bonito do livro, É. né? Mas a gente tem que entender que tem gente por trás pra poder fazer as coisas acontecer. E essas pessoas têm que estar motivadas, têm que estar felizes para que elas também mantenham outras pessoas felizes ou também façam outras pessoas felizes, né? Então, pra você, Sebastião, o que você coloca no seu dia? O que você aprendeu para que você consiga motivar o seu time, para que as pessoas que estejam ali com você realmente falem, ó, eu quero estar com o Sebastião, eu quero fazer essa empresa melhor, eu quero crescer junto com essa empresa. Pô, acho que a gente aprende todo dia, né? Primeiro, a gente tem que gostar de gente, né? Todos nós precisamos gostar de gente. Não tem jeito de liderar, não tem jeito de assumir uma posição de liderança sem gostar de gente. Eu gosto de gente, né? Gosto muito de gente. Eu gosto de gente, gosto de resultado. E sei que não faz resultado sem gente, né? Então, acho que a Verdade. equação é essa. Não tem outro caminho, né? Puxa, para fazer resultado você precisa de gente, fazer, né? Então, tem que cuidar um pouco das pessoas. Mas veja, é um exercício diário, né, Adriano? Isso não tem padrão, né? Eu acho que a gente precisa ouvir as pessoas, tratar as pessoas, né? Tratar as pessoas bem, com respeito, isso é mínimo, básico, né? E, puxa, como eu disse, eu venho de uma família extremamente simples. Eu aprendi isso lá com meu pai, com a mãe, com os meus avós, né? Desde muito cedo. Então, acho que a gente aprende a transitar e a maturidade facilita isso, né? A transitar entre os dois mundos, né? Ou seja, você se coloca no papel ali de líder, de gestor, de pessoa que precisa dar resultado, mas ao mesmo tempo você busca compreender como é que essas pessoas, o que é valor para essas pessoas. Então, puxa, o que é valor para uma pessoa que está lá na nossa operação, no dia a dia, né, da obra, da produção? Ela tem uma percepção de valor diferente, muitas vezes, de um cliente, diferente às vezes de um líder de uma grande companhia, né? Então, mas veja, como é que você alinha esses valores? Como é que você realmente transforma isso, o dia a dia, num dia a dia mais leve, né? Eu digo sempre lá pro meu pessoal, falo, gente, amanhã, por exemplo, é dia de ir à obra, 7 horas, 6h30, eu tô lá na obra com a turma, e eu falo sempre, puxa, ninguém tá aqui para carregar tijolo, ninguém tá aqui para sentar tijolo, para fazer alvenaria, ou para impermeabilizar, ou para fazer uma concretagem. Todo mundo está aqui construindo esse empreendimento fantástico que nós temos. Nesse empreendimento vão viver pessoas que vão realizar os seus sonhos e nós vamos realizar os nossos, porque nós estamos aqui fazendo, né, a nossa parte, né? Nós estamos construindo a nossa família. Então, veja, e de novo, sair do discurso, né, muito bonito que os livros trazem para a prática é um exercício diário. Não tem receita. Você precisa exercitar, olhar para si e falar, puxa, acertei hoje mais do que errei. Pô, então tá tudo certo, vamos para frente. É uma jornada longa, né, muito longa. E eu acredito muito, falando um pouco aí da Disney, e o sucesso, eu acredito, das pessoas que a gente inspira, né? Que a gente veio. A gente tem referências aí muito, muito grandes, não só no nosso mercado, mas em outros mercados também.
E eu acho que a importância de você querer ver as pessoas que estão perto de você evoluir. É isso. E às vezes, o Adriano tá do meu lado o dia todo, ele sabe o tanto que eu pego no pé desses meninos. E às vezes eu vou falar coisas que eles não vão gostar, né, Sebastião? Às vezes tem duas vozes, a da razão e da emoção. É isso. Elas ficam brigando o dia todo. É um conflito, né, de todo dia ali. E querendo ou não, o ser humano, ele 90% da população se baseia as decisões diárias através da emoção, né? A pessoa, ela trabalha, o que que eu tô sentindo? Né? Eu vou tomar uma decisão perante aquilo que eu tô... Chegou a pizza. A pizza do... Aí Chegou a pizza já. O homem gosta de salada, gente. É o Sebastião, mas tem aí essa... Que isso, rapaz? A melancia, tem a Que manga, é isso? Não sabe de tem um suco, suco natural, tem a Não, água que é também. isso? Tudo certo. E eu acho que quando você vira pra uma pessoa e você dá um feedback pra ela, né? E também pede um feedback, porque se eu viro pra você e falo, Sebastião, eu não quero mais conversar com você. E vira as costas, Obrigado. obrigado, Cassiano. E se eu virar as costas, você fica sem Valeu, saber, Felipe. sem entender, como é que você vai entender a situação, aprender com ela e evoluir também, né? É. Eu acho que a gente tem que ser maturo também para poder dar o feedback, tanto positivo como negativo em qualquer situação. Como que você encara isso hoje dentro do seu dia a dia aí da Brasal? Então, Luiz, de novo, é mais uma coisa sem receita, né? O que a gente busca fazer é ser muito transparente, cara. Transparente. E alinhar os objetivos, né? Muitas vezes esse desalinhamento de objetivo que é presente, principalmente nas grandes organizações, gera frustrações. Essas frustrações acabam puxando para baixo o sarrafo. Coisa que a gente precisa evitar. Mas veja, eu acho que o exercício da liderança, o dia a dia, sobre esse aspecto, a gente precisa realmente alinhar os objetivos e ser transparentes. Ou seja, muitas vezes você ter uma conversa difícil, né, ou dura, que a gente às vezes não gostaria de ter, a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa saber que para sentar na sala dos adultos, essas conversas precisam existir. Né? Não há outra alternativa. Ou seja, não tem jeito de liderar um time grande, diverso, né? Sobre todos os aspectos, se você não estiver preparado para ter essas conversas. E puxar a turma, né? Ou seja, mostrar esse caminho para a turma, ser transparente, acho que talvez o caminho mais fácil para isso. Porque, veja, se houver alinhamento, nós vamos chegar. Se houver desalinhamento, cada um vai puxar para um lado, né? Se cada um der um passo para um lado, nós vamos fazer muito esforço, mas provavelmente não vamos sair do lugar, né? Então, esse alinhamento de objetivo, essa transparência, né? Deixando claro quais são os passos necessários, né? Quais são os entregáveis, quais são os objetivos, né? E retroalimentando isso, porque veja, não adianta uma companhia chegar e falar, puxa, meu objetivo é vender X bilhões de reais ou de dólares esse ano, pô, nós temos que ir para lá. Se as pessoas entenderem que tem que ir para o outro lado, dificilmente você vai chegar naquela meta, né, numérica ou financeira, seja o que for, geração de caixa, seja o indicador que for. Então, é preciso que as pessoas que estejam embarcadas com você sejam compradas nessa ideia. Naturalmente, você precisa gerenciar esse dia a dia, né? Cuidar desse dia a dia para que essas frustrações não atrapalhem, né, a caminhada. A verdade é que todo dia você tem que vender essa ideia, né? Quando eu falo vender ideia, eu quero dizer, tipo assim, todo dia você tem que mostrar que aquilo que você tá trazendo pra ele é um benefício que ele vai ter junto com a empresa. Acho que eu penso, tipo assim, acho que seria nesse sentido, né? Veja, eu fico, não sei, eu faço o que eu gosto, né? Graças a Deus, trabalho com gente que eu gosto muito, admiro, respeito. Isso para mim sempre foi muito fácil, né? Veja, eu acho que esse é o negócio, né? Eu nunca tive dificuldade de levantar e dormir no domingo depois do Fantástico, né? E falar, puxa, tem que levantar daqui a pouco. Não, nunca tive. Aquilo para mim sempre foi muito prazeroso, né? Eu vou para um lugar que eu estou aprendendo, vou para um lugar que eu posso ensinar, vou para um lugar que eu posso olhar para as pessoas e falar, puxa, esse cara tá lá na base, como esse cara tem potencial, esse cara aqui pô, bota esse cara aqui na mesa. Vamos
vamos ver esse cara, né? A gente tem N exemplos, né, de pessoas que a gente, ao longo da nossa jornada, você vai desenvolvendo, você vai criando as oportunidades, né? Essas pessoas vão criando oportunidades também, porque o potencial está ali, né? Então, essa construção, o desenvolvimento das pessoas é uma coisa que é assim, extremamente gratificante, né? O progresso das pessoas é extremamente gratificante, né? E é isso, acho que o barato da coisa é esse. É você evoluir, né? Chegar lá na frente e falar, puxa, olhar para trás, pô, valeu a pena. Valeu a pena. Você me indicou um livro que chama Sentido da Vida. Eu tô finalizando ele essa semana, eu acredito que eu finalizo ele. Que fala do. Eu peguei aqui o nome dele, que o nome dele é difícil de É falar o aqui. Viktor Frankl. É o Viktor Frankl, ele ficou preso, né? Durante muito tempo em alguns acampamentos Campos de concentração, campos de concentração militar na época da Segunda Guerra da Mundial. Segunda Guerra Mundial. E ele relata cada situação, assim, que ele passou que você chega até a duvidar, né? Você fala, não é possível que esse cara passou isso, né? É um sobrevivente, literalmente, né, Wizard? Isso. E você duvida porque hoje em dia não pode duvidar nada, que a gente está vivenciando uma guerra aí. Quem diria que em pleno 2023 nós ia ver uma guerra? Guerra mesmo, pessoas atirando em pessoas. Mas enfim. E ele fala que ele desenvolveu uma habilidade que foi o título do livro, né? Ao meu ver. Pá! Olha o trovão aí. Que é o sentido da vida. Qual que é o sentido da vida? É que ele observou que aqueles prisioneiros que estavam ali, mas tinha uma ligação no interior deles. É um exemplo. Alguém que queria vencer aquilo ali para encontrar a mãe que deixou para trás, queria vencer aquilo ali para encontrar um filho, queria vencer aquele momento ali para superar. Às vezes era para superar aquela situação de calamidade, naquele momento difícil. E a guerra não era só física naquele momento deles, e sim mental, que aqueles que tinham entendido qual realmente era o sentido da vida, eles sobreviviam mais, né? E aqueles que às vezes estavam ali no desespero, né, olhando a situação, se deixavam levar pelaquela situação difícil, desesperada, eles perdiam o sentido da vida e aonde eles morriam mais rápido através dos problemas que tinham aí diariamente, né? O Viktor Frankl, a história dele é realmente muito interessante. A história é triste, né? Porque, puxa, trágica, né? Triste, trágica. Mas é uma leitura super interessante. Criou uma linha, né, de psicologia muito importante, né? A terceira escola austríaca de psicanálise. E, puxa, é isso. Ele traz uma reflexão muito interessante no decorrer do livro, que é, de alguma forma, né, que dá significado para cada um de nós, né? E durante o livro ele fala que para muita gente é a família, para outras pessoas são, sei lá, geração de riqueza, para outras pessoas é o legado da família, né? Para outras pessoas é um filho que ficou em casa. Então, achar esse sentido da motivo, vida, esse né? sentido, né? Realmente é o grande exercício. Ele foi um autor que, de alguma forma, teve um impacto muito grande na minha vida, porque isso mostra, né, o quão diverso é esse objetivo. E também serve para nós como líderes, né? Ou seja, não dá para ter todo mundo de camisa branca dobrada 2 vezes até o meio do braço, do antebraço, né? Você precisa entender como é que esse universo é composto, né? Como é que essas pessoas, cada uma dá sentido para os seus objetivos, porque cada uma tem uma história, né? Cada uma tem uma motivação, né? Então, também é um exercício muito interessante, feito lá atrás, eu tive oportunidade de ler esse livro muitos anos atrás, e a capacidade da pessoa, sabe, Wilson, de transpor tudo isso, que ele ressignificou ali o momento que ele estava vivendo, ancorado naquilo que ele gostaria de guardar, né? Vale lembrar que ele já era médico, né? Na época, quando começou a guerra, um judeu médico, já estudava e trabalhava na clínica de psiquiatria e passou por isso, né? Então, é uma experiência do ponto de vista de uma pessoa que tinha um conhecimento teórico, acadêmico muito grande, né? Então, você imagina
tendo a clareza, né, não sendo uma pessoa ignorante, você imagina a capacidade de observar e ao mesmo tempo de aguentar aquilo, né? Então é uma história fantástica. E aí, veja, tem uma coisa muito interessante também na gestão, que é o conjunto de competências que cada um de nós traz, né? Então, se a gente separar ou simplificar muito isso, a gente tem um conjunto de competências, eu diria que a gente pode amarrar ali dentro de um guarda-chuva técnico, né, que são os hard skills, aquilo que a gente aprende na universidade, aprende na escola, aprende nos cursos técnicos, e você tem os soft skills, está muito mais ligado ao comportamento, à sua forma de ver o mundo, né? E quando eu olho aqui o início da nossa conversa, né, o desafio que a gente tem na gestão, eu penso o seguinte, eu penso que a gente tem, se a gente olhar a timeline de uma vida, né, uma carreira, no começo da jornada, nós precisamos muito daquilo que é técnico, né? É isso que nos abre as portas para um estágio, é isso que nos abre, muitas vezes, oportunidades para começar a nossa jornada. Mas do meio da jornada para frente, ou de certo ponto para frente, o técnico ele fica em segundo plano, né? É a capacidade de construir as relações, de ressignificar as coisas, né? De controlar a sua cabeça que vai te levar onde você precisa chegar, né? Por exemplo, a maratona, eu digo isso sempre, né? Puxa, é 100% cabeça. No triatlon, o Iron, eu tenho vários amigos que fizeram Iron, né? Que fazem Iron, 100% cabeça. Porque vai doer tudo. Não tem jeito de não doer. Eu treino, cara, vai doer. Não tem jeito. Hora você tá subindo, hora você tá descendo, hora tá quente, hora tá frio, né? Hora é a panturrilha, hora é a coluna, que conserta a postura. Hora é a respiração que judia com o abdômen. Vai doer, né? Agora, muitas pessoas têm capacidade para aguentar isso, né? E de novo, emocional, cabeça, né? Muitas pessoas não têm. Pessoas não têm, como diria meu avô, né? Uma figuraça. Muitas pessoas não aguentam o seca-bagaço, né? É assim que é, né? Tá certo aí. Pessoal, estamos finalizando aqui o nosso bate-papo. Queria ficar aqui mais uma hora aí conversando, porque eu vou falar pra você, viu? O homem é diferenciado, né, Adriano? Ô, conversa aqui é longe mesmo. Eu tô aprendendo com vocês. Vocês é que não sabem o tanto que eu aprendo com vocês. Conversa do homem é diferenciada. Pra gente finalizar e fechar com chave de ouro, eu queria passar um vídeo da Brasal Corporações ali na tela, falando um pouco da empresa aqui em Uberlândia. Vamos colocar aqui em Uberlândia e tal. Põe aí pra nós aí, Fabinho, por favor. Aí ele vai editar, aí vai colocar lá. Beleza, beleza. Pessoal, traz o brinde aí pro Seba. Vamos dar um brinde aqui pra gente finalizar o nosso Foco Cash. Queria agradecer aí a sua presença, Seba, a presença também do Adriano aí no Foco Cash. E pra gente fechar com chave de ouro, eu achei muito interessante aquele outro livro aí que você leu aí, o título dele. Ele é todo em inglês? Esse é inglês. Internacional. Oh, esse O outro tá lendo livro em inglês. esse livro eu ganhei de uma pessoa super legal, uma grande referência para mim, em todos os aspectos, sabe? Uhum. Obrigado aí pela... É um gin da Foco. Cara, Você levar, Foca, aí sim. Você levar lá pra Brasília, lá pra patroa. Vou levar, Dona Cássia. Deixa eu te perguntar um pouco. Tem ele português também? Deve ter, né? Ah, deve ter. O título dele é forte, né? É. Como que é o título dele mesmo? Porque uma pessoa deveria ser liderada por você. Por que uma pessoa tem que ser liderada por você? Respondi. Pode pensar não, filho. Que é 3 uma segundos. pergunta que acho que a gente se faz essa pergunta, né? Mas se fosse pra responder, eu acho que a gente tem que ser o exemplo para qualquer tipo de pessoa em relação àquilo que você deseja. Então, se você quer que seja uma pessoa disciplinada, você primeiro tem que ser disciplinado. Então, não adianta você cobrar disciplina de alguém se você não faz isso. Eu acho que primeiro você atua em você e depois se deixa isso levar como exemplo para as outras. Acho que a ação é melhor do que as palavras. É isso aí. É igual o que a gente fez, né? No sábado, eu insistindo pros meninos colocar umas placas na... Isso foi verdade, foi verdade. Isso aí é fato.
Aconteceu. Pode contar. Aí a gente colocou peguei o Adriano sábado, 4 horas da tarde. Falei, vamos ali, debaixo de chuva, que é o horário que tinha, né? Porque nosso dia tinha que ter 48, né? Horas, mas 24 tá bom. Aí nós pegou as placas e colocou 6 plaquinhas. Aí na outra semana, o que aconteceu? Os meninos, né? Os nossos corretores já estavam colocando placa também. Então, o exemplo ele arrasta, né? Arrasta. Isso é verdade. É isso. Acho que vamos construir o futuro, né? Como a gente vai descobrindo aí. Com gente boa, cara, é fácil. Verdade. E, Sebastião, pra gente finalizar e fechar com chave de ouro, o que você acha que as pessoas têm que ser lideradas por você? Pô, eu nem sei, vou descobrir ainda, cara. Mas na verdade é o seguinte, tem uma frase muito interessante do Lema, né, Jorge Paulo Lema, ele fala, pô, sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Verdade. Então, puxa, eu quero, né, isso aí eu falo pouca coisa na primeira pessoa, né, mas uma coisa que eu quero é fazer coisas grandes, diferentes, né, bem feitas, porque eu acho que é isso que realmente vai ficar pro legado, né. Eu não estou mais preocupado com o curto prazo, não. Estou preocupado com o que vai ficar aí para frente, né? Até porque a gente não sabe que tamanho é a nossa jornada, né? Então você tem que fazer bem feito hoje, né? Agora, né? Então é isso. Acho que eu não sei porque que as pessoas têm que ser lideradas por mim, não, mas eu acho que É difícil a pergunta. é um negócio bacana, é isso. Eu acho que talvez na linha empresarial, né? Ou seja, o que nos mantém unidos em torno do objetivo maior da Brasal é isso, né? O tempo inteiro, todos os dias, nós acordamos sabendo que a gente pode fazer diferente, pode fazer coisas distintas, que a gente pode gerar oportunidade, que a gente, enfim, pode criar um negócio novo, uma marca nova, uma praça nova. Isso é bacana. Então, é isso que me faz ficar lá. Imagino que é mais ou menos isso que de alguma forma alinha todos nós, né? Tá certo, então. Verdade. Muito obrigado. Vamos ter o episódio 2, né? Daqui um tempo aí. Não, tem que marcar. É a viagem de Goiânia. Depois da viagem de Goiânia. Depois da viagem de Goiânia. Conheça lá. Muito obrigado para todos que nos acompanharam aí. Abraço, e todos pessoal. venham ter uma ótima semana. E bora pra cima, pessoal. Abraço. Abraço.